Olá, Papoiner! Aqui de novo com você, eu sou Ju Abud, trazendo mais um episódio do Papoin, o podcast em áudio e vídeo da Instaura Audiovisual. E olha só que delícia! Mais uma vez eu conto com o prazer de apresentar o Kid de orelha Papoin com, ele, o nosso CEO da Instaura, o incomparável e inimitável... O Roberto Carlos já escreveu no disco dele isso aí. Mr. Batalha! Como vai? Tudo bem? Prazer em estar com vocês. Bom, eu já posso adiantar que o programa tá especialíssimo. A nossa convidada é voice actress, mestre de cerimônias, locutora, narradora, jornalista e apresentadora, com passagem pelas maiores emissoras de rádio do país. Na TV, fez voice-over para os canais Race TV, canal especializado em esportes a motor, e IPC TV Japão. Ela também foi apresentadora no canal Nickelodeon Brasil, além de locutora do programa do Gugu e também do programa Tudo a Ver. Atualmente é locutora e narradora do programa A Hora do Fado. Dança, gatinho, dança! Dança, gatinho, demais. E ela é voz padrão do canal a cabo Trip Brasil Channel. Ela também grava chamadas institucionais em áudio e vídeo, podcasts, treinamentos em áudio, URA, atendimento eletrônico e peças publicitárias. Já está contratada para fazer a minha propaganda. Eu posso falar da Bill. E como se já não bastassem esses múltiplos talentos, ela ainda é mãe da Carol, super gata, como vocês viram aí. Obrigada. Super, Carol. E ela é louca por esportes. Então, deixa eu fazer a apresentação bem formal mesmo. É com muita alegria que eu converso com a minha amiga, companheira de profissão e colega de trabalho, a super Ana Martins. Ela esqueceu de contar que colega de escola, praticamente. Sim! Escola, praticamente. Mas você vai contar isso aí, Com Ana. certeza, Aninha, que alegria. que prazer. Nossa, que alegria. Obrigada. Prazer receber Sonho você. mesmo. É Bom muito demais. legal. Estar entre amigos, né? Isso é o melhor. Sim, Ana, Isso é o claro. melhor. Eu considero você uma grande amiga, uma grande profissional. Eu estava acompanhando a leitura, algumas passagens suas, né? E eu começo fiz aqui um revival e tal. E eu comecei a falar, puxa vida, hein? A Ana é uma pessoa que já tem algum tempo aí no meio do rádio, né? Em especial, anos. e da televisão. E eu queria entender da onde começou a Ana. Como surgiu a Ana? Sua primeira possibilidade, como é que surgiu o sonho? Você era uma menina, veio... Bom, você é de São Paulo, né? Sim, São Paulo. eu nasci em São Roque. São Roque, São tá. Roque, fui criada em São Paulo. Meus pais sempre foram, assim, da música Olha. no hobby. Nossa, eu não sabia Porém, disso. meu pai economista, Sim. né? Outra atividade. Outra atividade, Tá. minha mãe fisioterapeuta, ninguém na minha família trabalhava com comunicação, Uhum. zero. Uhum. Só que todo mundo muito musical. Tá. Então, eu vivi um tempo muito bom, né, das capas dos discos. Eu falo que foi um tempo incrível. Que ainda né? haviam os discos, né? Sim, que ainda... E as capas dos discos eram um atrativo... Por exemplo, hoje eu tenho uma filha de 7 anos, eu lembro, bebezinha, a gente colocava os brinquedinhos ali, né? Eu falo que se minha mãe deixasse todos os discos, ela podia fazer uma feijoada, uma dobradinha, passaria horas, eu tava ali olhando legal. as capas dos discos. Que legal. E num certo momento, que eu já estava maior, alguns eram intocáveis. Por exemplo, eu até contei a história. O falso brilhante da Elis Regina, ninguém podia encostar na minha casa, porque era diferenciado, assim, era duplo, né? Uma capa maravilhosa, uma caixa, assim, praticamente. Minha mãe demorou Ninguém um toca tempo aqui. pra deixar pegar no Teve falso um brilhante. espetáculo dela Teve. aqui no Teatro Brigadeiro, antigo Sim. Teatro Brigadeiro, que foi muito sucesso. Sim. E ela ficou se apresentando muito tempo com este disco chamado Falso Brilhante. Que era um espetáculo, Era o Falso inclusive. Brilhante. Exato. E aí, a minha mãe deixou brincar com os discos em algum momento. Então, tinha a minha lojinha. Então, eu pegava e colocava um de cada lado. A capa que eu mais gostava, disparado, até não sou muito de postar nas redes sociais, mas postei recentemente,
era da Rita Lee, que tava a Rita Lee e o Roberto Carvalho, tinha um Flagra. Estavam os dois numa piscina infinita, ali era azul, ela tava com uma flor, uma rosa e uma amarela. Isso. Era a capa que eu mais gostava, disparado. Sim, era o disco mais vendido da lojinha da Ana, né? Você vendia o disco? Eu vendia. Como que é? Era assim, eu brincava que aquela era a minha loja e aqueles eram os discos. Tanto que eu tinha uma vitrolinha daquelas que abria e olha como a gente lembra das coisas, né? A vitrolinha quebrou e eu morava no Canindé, tinha o seu Almeida no Canindé que consertava tudo. Se levasse lá o seu óculos quebrado, ele consertava, ferro queimado, ele consertava. Meu pai levou a vitrolinha. A boneca, e aí meu avô era comerciante, minha mãe trabalhava na loja do meu avô, na 25 de março. Todo dia minha mãe dava 6h30, era o horário que minha mãe chegava, ela vai trazer a vitrolinha consertada. E nem o seu Almeida conseguiu consertar aquela vitrolinha. Aí meu pai, né, venci meu pai pelo cansaço, deixou ir pro toca-disco, de caso gradientezinho, tinha um gradiente lá, porque toda vez eu quebrava a agulha brincando, né? E não era uma coisa muito barata, né? Entendi. Trocar a agulha, não era... Toda vez meu pai tinha que trocar a agulha. Não, agora pode brincar. Não teve jeito, a vitrolinha não deu pra consertar. Então, o que eu fazia? Eu colocava todos os discos. Olá, bom dia, tudo bem? O que você gosta de ouvir? Eu vou colocar aqui essa música e tal. E o negócio ficou tão avançado. Interessante. Pois Ela já era radialista ali. E o negócio ficou tão avançado que não era todos os discos que eu podia ter. E aí eu cheguei no rádio. E em algum momento eu entendi que se eu ligasse, a música que eu queria ia tocar na hora. Então era 9 FM, era a Manchete, na época. Sim. Era a Jovem Pan aqui, né? Nossa, Jovem Pan era muito grande. Jovem Pan era uma legião, né? Exatamente. E aí eu ficava lá, ligava. Na hora que eu falava, eu vou ficar esperando, aí já vinha a fita, né? Meu pai já comprava fita virgem, BASF, etc. E aí eu ficava esperando pra pegar a música pra poder gravar. Porque eu não tinha o disco, mas tava gravado ali. Então a hora que eu quisesse ouvir, tava ali. Então, fui expandindo os negócios, né? Quer dizer, na verdade, você então começou com o long play. O long play. Que tinha as capinhas. Exatamente. E aí você agregou a fita cassete. Sim. Para facilitar a venda. Para facilitar a venda. E as capinhas eram o que me fascinavam, as capas dos discos, desde sempre. E aí, claro, que eu vivi esse tempo dos meus pais, mas vivi o meu tempo do Trem da Alegria, do Menudo, enfim. Então, o que presente para mim era disco, era fita, eu queria. E a minha mãe, minha avó morava no interior, ia sair, não tinha com quem deixar. Meus pais sempre foram em show. Então, a gente tinha o Bem Brasil da Cultura, que era gravado na USP, tinha todo domingo, a família inteira, e todo mundo. E era assim, eram vários artistas. Então, podia ser a Daniela Mercury e poderia ser o Belchior, né? E aí... eu estava sempre com eles. Então era Sesc Pompeia, era lá, depois foi inaugurado o Memorial da América Latina. E aí meu pai gostava muito minha mãe gostava muito da Elis Regina, então eu sabia todas as músicas da Elis Regina por causa da minha mãe, porque estavam no carro, não tinha essa dar o celular para criança, não tinha celular, né? Então eu ouvia as músicas que eles ouviam. Claro. E na época... e aí eu criei um amor pela Alfa, eu trabalhei 13 anos na Alfa, porque o carro do meu pai quebrou na 9 de julho e tava tocando Berlim, Take My Breath Away. Olha o que eu lembro, eu era criança. Ases Indomáveis. Eu lembro que era um restaurante, hoje em dia acho que é um América lá, mas era um outro restaurante que eu não me lembro, o carro do meu pai quebrou ali. Ficou um tempão até vir um guincho para levar o carro. Meu pai tinha um Del Rey. E aí ficou na Alfa ali. A Alfa ali para mim, falei, nossa. E aí eu falei, eu quero ser locutora. E paralelo a isso... então ali você foi... Ali eu falei, eu quero ser locutora. Eu ouvia as vozes, né? Eu falava, eu quero ser locutora. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Imagina, sei lá, se tivesse 7 anos, era muito. Uau. Você já pequenininha. Já pequenininha. Pequenininha de tudo. Aí você já ficou fissurada. Já fiquei fissurada por rádio, era a minha vida. E aí foi indo pros shows, né? E eu sabia cantar todas as músicas. Minha mãe gostava muito da Leila Pinheiro. Sim. Minha mãe levava em todos os shows. Aí chegava no final, minha mãe ia lá com o disco para autografar, depois o CD. E aí descia lá a assessora e falava, ela que é a menina que canta. Porque eu ficava na primeira fila, meus pais chegavam cedo, né?
E eu cantava todas as músicas. Então, eu lembro de umas... Se você falar do Leila Pinheiro ganhou com uma música chamada Verde, ninguém vai falar, você é louca, Verde. como você conhece? Porque a minha ligação com o rádio era essa, né? Era de coisa cantar linda. as músicas. Então, Demais. eu até contei a história aqui pra eles, que a minha filha veio com um caderno, com uma orelha no caderno. Minha mãe não deixava, quando era criança, né? Ter orelha no caderno, nos livros. Falei, filha, vem cá. Coloquei a música do Toquinho, do caderno. Começou a chorar. Mamãe, estou emocionada com a música. Falei, pô, a música, né? É porque ela traz consigo, ela traz aquela coisa de conservação. o primeiro caderno, Sim. toda uma recordação. Exatamente. E aí, paralelo a isso, na minha casa todo mundo gostava de futebol. Então, era domingo, como a gente estava conversando antes aqui, era o campeonato italiano, era o Silvio Luiz, e eu tava ali, era minha mãe fazendo macarrão, cheiro do macarrão, Lancelotti lá com o Silvio O Luiz. Lancelotti, E é dele a camisa número 10, rodados, redondos, tudo aquilo era a minha infância. Então eu brinquei de coisa boneca, linda. lógico que eu brinquei, mas você brinquei estava- ouvindo uma música, brinquei assistindo o campeonato italiano, aí virei torcedora do Milan. Aí virei torcedora do São Paulo, porque peguei a fase ainda do Gilmar ainda, né? Minha avó morava perto da Pênalti, em São Roque. Nós somos adversários na Itália. Olha aí. Eu sou Juve. Olha aí, tá vendo? Você vê. Minha avó morava do lado da fábrica da Pênalti, e você vê, meu pai vascaíno e torce pra Portuguesa. Minha avó trazia a camisa do Flamengo, porque a Pênalti era patrocinadora, e trouxe uma camisa do São Paulo. E aí eu virei São Paulina, né? Só que ia nos jogos da Portuguesa com meu pai, porque morava no Canindé. Ixi. Ou seja, você gosta do esporte Gosto. e ponto. Gosto. Ponto. né? Então, nós vamos traçar uma linha, então. vamos traçar uma linha, precisa começar a fazer um raciocínio. Você parte da música, Da música. por influência da família, Sim. né? Porque tu sempre foi um musical. Sim. Depois, a partir da música, se mantém até hoje, Sim, claro, até porque hoje. você tem uma ligação de infância, já é Sim. uma coisa muito antiga. E acoplou a isso o esporte O também. esporte. Por isso que você gosta de beach tennis, você joga, você é uma Sim, pessoa atleta, né? Hoje em Você dia, então, aí depois, praticando, voltou depois de um tempo. Aí eu chego lá, né? Tá. E aí meu pai me carregava pro Canindé sempre. Eu entrei no rádio por causa do futebol. Porque... Isso é novidade, hein? Entrei no Alô, rádio por falar causa que nem, do fazer que futebol. nem o Maurício Júnior. Alô, você, não sabia dessa? Imagina, eu era... e você vê uma coisa curiosa. Meu pai tinha um primo no Rio de Janeiro. A gente tinha família no Rio. A Milena Ceribelli, Ceribelli. nossa, eu era louca por ela, pela voz dela, Ela né? estava na Globo na época ainda. Ela estava na Globo, mas ela foi, eu ainda criança, ela era locutora da Fluminense. Ah, antes. Não, você estava falando antes. Né? Antes, e o sim. Adilino, que era o primo do meu pai, ele gravava fitas até. Depois eu trabalhei com ela na Record, eu fiquei tão emocionada que eu É quebrei por o causa da dedo. Moniquinha Venerável. Exatamente. E aí eu adorava a Milena Ceribelli, eu ouvia a voz dela, aquilo era, né? Então peguei o tempo do show do esporte, a gente maldita. ligava, ganhamos fita VHS, som partner, que era aquele duplo deck, tudo que a gente ligava Que no show do demais. esporte o dia inteiro. Então, meu pai me ajudou muito nisso. Era lá, vamos botar o colchão na sala e vamos assistir o Ayrton Senna, porque tem grande prêmio do Brasil. É de madrugada, nossa, vou ficar acordada. O Japão, Vou né? assistir Japão, Adelaide, né? Eu sabia tudo. A gente tinha um Gente. setter, que era um cachorro. Ninguém tinha esse cachorro, esse setter irlandês. A gente ganhou. E o Nigel Mansell tinha um cachorro desse. Eu falava, Ô, Ana, mas gente, você está surpreendendo muita gente aqui. Você sabe por que eu estou te falando? Porque eu estou dizendo assim, por exemplo, a Ana, embora vocês tiveram estudos, né, estudaram, tal, etc. Sim, sim. Mas é engraçado porque você está revelando um lado que eu acho que pouca gente sabia. Sim. Concordam? Sim. Eu acho que verdade. pouca gente aqui no meio, Sim. a não ser quem tem mais intimidade, conhece você Mas mais. acho que esse tipo de história eu nunca cheguei a fundo. Você nunca foi. É a primeira Nunca. vez mesmo que você está comentando, Sim, assim, a a fundo, público sim. mesmo, né? O Sim. fato de você estar ligado, ter essa ligação com o Sim. esporte, além da música, claro, Sim. porque isso já é evidente na sua carreira toda. Mas de quem foi a primeira, sem cortar, mas dando a primeira rádio, que o primeiro microfone foi aberto para você? Primeiro microfone com 16 primaveras, como ele falou.
Senhor Armando de Barros, que chefiava a equipe líder, que transmitia jogos da Portuguesa. Lá na Portuguesa? Na Portuguesa. Naquela cabine de áudio da Portuguesa? Eu cresci no clube, era sócia desde sempre, né? Aham. E fui, até recentemente, fiquei super emocionada, porque acabaram com as piscinas, acabaram com tudo. E aí tinha a sala de imprensa. Na sala de imprensa, ele tinha o Rubro Verde, que era um programa diário, que era só sobre informações, basicamente da Portuguesa, né? Trazia informações de outros clubes, mas era praticamente para falar da Portuguesa. E aí tinha o seu Armando, que era o chefe da equipe líder, tinha o Paulo Soldati, que era o narrador, e aí tinha o Alexandre, que era o filho do seu Armando, que era o setorista da Portuguesa, e o Luciano, que era o outro irmão, sempre o repórter do adversário. E aí... E ia ao ar como? Ia ao ar pela Rádio Mundial. Mundial. Ok. Eles arrendavam o horário. E faziam isso. de lá. Então, eles arrendavam o horário era 8 da noite, o programa, de segunda a sexta, e tinha a transmissão na quarta-feira e no final de semana, né? Okay. Campeonato Paulista, Brasileiro. Onde participava português e Comembol, narravam os jogos. Sim, a copinha, tudo. Tá. E aí meu pai levava em todos os jogos, a gente sempre chegou antes. Quando a gente chegava, e eu via eles com os microfones, eu estava no colegial ali, no segundo colegial mais ou menos, e eu ficava grudada ali no vidro. Naquela magia, né? No vidro. Até que um dia ele mandou me chamar, né? E falou assim, menina, o que você fica aí todo dia com a cara aí grudada? Nossa, Armando, meu sonho é ser locutora. Eu quero fazer... Ele tem 17 anos, cara. Não, então, eu não tinha completado 16 ainda. Vai vendo, isso aí foi, acho que, outubro, mais ou menos. Nossa. Ele falou o seguinte, eu tenho um jornalzinho aqui do Rubro Verde, a gente vai fazer uma entrevista aqui, eu vou colocar você para entrevistar o Rodrigo Fabri. Sim, Fabri. Hoje joga futebol ali. Muito bem, inclusive. Todos grandes jogadores. Todos grandes jogadores. Foi na época do Candinho. Candinho. Você o conheceu, né? Conheci o Candinho. Tá. E aí, nisso eu já tinha vivido aquela fase do 96, né? Que quase foi campeão brasileiro e tal. Assisti Boleiros, que é um filme incrível, 200 mil vezes, porque eu sei de todas as histórias reais, né, do filme. Sim. Que são histórias reais contadas por outros grandes, inclusive grandes atores, Lima Duarte, enfim, que fez o Luxemburgo no filme. E aí o senhor Armando me deixou entrevistar o Rodrigo, né? Fiquei ali. E aí ele tinha uma filha, a Paula, que não era envolvida no esporte nada, mas viramos amigas, né? Por conviver. A Paula me ajudou bastante também nesse sentido. E aí foi passando, ele deixava eu ir lá, assistir os programas, quarta-feira eu ia, sempre ia nas transmissões. No dia do meu aniversário, 16 de janeiro, ele me deixou entrar no ar a primeira vez. No dia do seu aniversário? Do meu aniversário. E ele falou assim, eu estou aqui com a Ana Luísa Martins, que hoje está completando 16 primaveras. Futura narradora. Que lindo, olha, que emocionante. Emocionante. Ela se emocionou mesmo. Eu não estou mais aqui para agradecer, mas eu vou agradecer por essa vida, porque foi o primeiro microfone que eu falei. Ai, mulher, você tá deixando a gente emocionado junto. É emocionante. Marcos, pega essa imagem. Ela tá emocionada, a nossa Ana Martins. E aí, depois do 16 Primaveras, o meu pai gravou, eu não sei onde tá essa fita, mas eu tenho. E aí, ele me deixou dar a escalação, porque era uma quarta-feira, ia ter um jogo do Campeonato Paulista, né? Foi, inclusive, era a primeira semana do Campeonato Paulista, tinha acabado a Taça São Paulo. Isso em 96? Não, 97. Aí já era 97. Tá, 97. Isso. E aí, daí, eu fiquei indo no Rubro Verde. E aí, para uma rádio, já gostaram da tua Anaconda voz. em Forma, português, no Canindé, Portuguesa 2, aí você começou 0. A entrar na jornada esportiva. Sim. E a partir daí... Aí fui fazer curso de locução. Fui trabalhar na Transamérica. Na Transamérica. E aí, na Transamérica, passei por várias áreas, né? Sim. Do começo, aí nisso já tinha feito curso no Senac, porém, estava fazendo uma faculdade de jornalismo. Queria fazer uma faculdade, embora não... queria ser narradora.
Só que pra mim, naquela época, era muito distante narrar um jogo de futebol, porque tinha a Soninha, né, que narrava às vezes na Cultura, Sim. a mulher do Luciano, pouco, Sim. mas que tá até hoje. A Luciana do Vale. E aí, a primeira coisa que brilhou o meu olho, assim, quando eu pisei na Transamérica, além do ar, porque aí eu tinha paralelo isso a coisa da música, era o Éder Luiz, né? Sim. Que ele tinha acabado de ir pra Transamérica. Só que aí fiquei no FM Ele foi tempo, da Band pra lá. Ele foi da Band pra lá. Tinha acabado de ir pra lá. Não tinha nenhuma mulher, aí veio a Cléo Brandão, ficou um tempo apresentando o Transamérica Esportes, e aí a Cléo Brandão saiu. E aí... Foi pra Band TV. Foi pra... acho que ela tinha saído da Band TV, tava só na então Transamérica, o inverso, parou, aí não tava mais fazendo rádio, acho que voltou pra Goiás, que ela é de lá. E aí... Ela foi casada com o Juno, não foi? Com o Juno, isso, da Xuxa, exatamente. Xuxa. Nessa época era casada com o Juno. Fofoquinha, hein? Fofoquinha aí, hein, o programa, hein? Nessa época era casada com o Juno. Era casada com o Juno. E aí... fiquei, já estava no FM, envolvido no FM, fazendo horário. Eles estavam cobrindo o vôlei. União São Caetano tinha um time forte do vôlei. Naquele dia, algum repórter... E o Fernando Fontana, um beijo pra você, Fefe, que me ajuda até hoje, o André Henning, os dois. Demais. São dois narradores incríveis, eles me ajudam até hoje. O André, que é filho do Hermano, o André... O André narrou a final da Champions League, né? Na TNT. Na TNT, exato, e o Fernando na Rede TV. E narra também o streaming, né? Tem me ajudado muito, inclusive. E o Fernando, acho que já tinha falado pro Éder, ela quer trabalhar com futebol e tal. E aí, faltou alguém naquele dia. Veio a Cris, a esposa do Éder, falou... você pode ir lá fazer um jogo de vôlei lá? Você entende de vôlei? Sim. Lá no União São Caetano, lá em São Caetano vai ter um jogo, você entra ao vivo na jornada esportiva, Márcio Bernardes vai te chamar, ok? O Márcio Bernardes. Eu ligava em mesa redonda, tudo quanto é mesa redonda, fazer pergunta, passava fax, meu pai tinha fax, dava pergunta, passando fax. Gente, que demais. Falei, meu Deus, e aí foi. Aí do primeiro fiquei, até o meu fim da Transamérica eu fiquei no Éder. Aí fiz a Copa do Japão lá. Então tudo isso antes da música ainda. Não, paralelo, tava fazendo já estava dois, fazendo lá na os dois. Transamérica já estava fazendo os dois. Tá. Só que aí chegou uma hora que tive que escolher, né, um caminho, porque... Sim. Tem as escalas do final de semana, tem a rodada do futebol. É uma escala ingrata. Escolhi aí já estava envolvida nesse negócio de gravação, de comerciais e tal. Sim. E nessa jornada toda, a música, o esporte, eu vivi e lembrei disso porque o primeiro comercial grande que eu gravei com Paulinho Coragem foi do Play Center. Eu vivi uma fase do Play Center que era... a gente ficava esperando, minha mãe levava uma vez por ano, porque não era fácil levar toda hora, né? E era no Play Center que a gente ouvia as músicas também, só tocava hit no Play Center, nos brinquedos do Play Center. E eu falo que os caras que ficavam ali com o microfone nos brinquedos do Play Center eram locutores, não é possível, porque você pegava o La Bamba, que era um brinquedo, um baita sucesso do Play Center, a hora que você ia parar ali no meio, o cara botava o Sugar Ray ali e ficava... Aí, dança, querida, vai rebolar agora, hein? Meu cara é locutor, é demais ser locutor. Então juntou tudo isso, juntou o futebol, a música, o Play Center. Quer dizer, a narração, né? A narração do futebol, a alegria que é o futebol. Alegria. Na verdade, o esporte é algo emocionante, né? Porque ele sempre... Se for bem encaixado, ele é demais, né? Ele emociona, ele cria aquela coisa que a pessoa fala, nossa, ele começa a disputar o espaço. E ele te leva, porque eu lembro, até participei nisso, o Márcio já estava fazendo mesa redonda, acho que na CNT, participei de alguns... que era muito legal, inclusive, né? Que eu adorava ver o Avalone, poxa vida, né? E aí, ponto e vírgula. Eu lembro que, assim, eu acho que a segunda vez que me emocionou mais, depois dessa do seu Armando, foi na final do Japão, da Copa, que eu tava na Marquise do Ibirapuera. Tava cada repórter, o Gustavo Villani, que hoje é narrador da Sport TV, ele era repórter na época, ele tava na casa de um dos jogadores,
não lembro na casa de quem, ele tava na casa de um dos jogadores com a família, eu tava na Marquês do Ibirapuera. E aí, na hora que eu escutei microfones da Transamérica, Ana Martins, a hora que o Éder falou o meu nome, eu falei, meu Deus, eu cheguei até aqui, eu falei, caramba. Já tava lá, né? Já tava lá. Eu falei, eu tô aqui no futebol, sabe? Que era a coisa mais... Eu tô aqui no futebol. Mas isso é absolutamente sensacional. E aí eu deixei o futebol ali, numa caixinha. Guardou? Guardei na caixinha e tocou tua continuei vida assistindo e toquei minha vida no rádio. No rádio 26 anos. convencional, o rádio de música Sim. e tal. E o trabalho paralelo com a TV? Conta, você que conhece o trabalho da Ana na TV. Me diga, você fez Então, aí eu fiz, a TV, a primeira foi a IPC TV, que era ela foi Globo e Record no Japão, né? Ela foi afiliada da Globo e depois da Record lá no Japão, e eu fazia toda a parte eu era a locutora do vídeo show lá na IPC, né? Que aqui era a Renata, que é locutora carioca maravilhosa. Então era praticamente o vídeo show, eu fazia todos aqueles offs do vídeo show da IPC. Ah, legal. Fiquei muitos anos. Aí depois da IPC, eu fui para um projeto da Nickelodeon, que era o Knickers. Na verdade, ele era apresentado pela Bianca, que era do Lila, uma banda de rock. Os dois meninos apresentavam juntos, também eram de televisão, acho que do Disney Channel, depois foram pra Nick, e eu entrava pra falar de música. Ah, Então, você tinha os takezinhos de música. Tinha os takezinhos pra falar de música, sempre aparecendo. Tá. E aí trabalhei... A Nick sempre teve ligado à música, Sempre teve ligado à música. Trabalhei muito tempo no Vídeo Imóvel, que era um programa paralelo ao Shop Tour, né? Só que era de apartamentos. Então a gente aparecia no começo e saía desenvolvendo essa coisa de chegar no programa do Gugu. Tem muita gente que pergunta isso. Eu cheguei na Record. Porque Record. A Gislaine ficou no SBT, que já era locutora do Gugu. Sim. E eu fui para um teste, também foi... Ana, tudo bem? É o seguinte, aqui é fulana de tal, eu tô te ligando para ver se você quer participar de uma seleção. O Gugu vai escolher uma locutora aqui na Record, aí eu quase, né? Falei, meu Deus, você sempre acha que você não vai conseguir, chegando né? na Record. Tava chegando na Record. Tá. Só que ele quer alguém que seja de rádio. Ele quer uma pessoa de rádio. O Gugu sempre foi um grande produtor, não só um apresentador. Foi sempre um grande produtor. Quer uma pessoa de rádio. E aí eu fiz o teste com outras pessoas, ninguém conhecia ninguém, né? Foi tudo, cada uma num horário. Mas eu, assim, era uma coisa, eu queria, de verdade, sabe o que você quer? Porque eu gostava, eu vi a Tina é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A Tina, pra mim, Nossa, tá morando em Miami. Nos Estados Unidos, E eu ouvi a Tina no Supermarket, que era um programa que poucos vão lembrar, né? Que era do carrinho no supermercado. Sim. Depois no Passo ou Repassa. Ela era locutora de cabine, né? Sim. Então, ser locutora de cabine era uma coisa que eu queria viver. Muito mais até do que aparecer no vídeo. Eu queria ser locutora de cabine. E aí eu falei, pô, já imaginou o Gugu, meu Deus? Nem imaginava o Gugu. Já tinha feito teste no SBT para programas do Silvio Santos que não saíam da gaveta, sabe? Fica lá 20 anos. E aí, Ana, olha, o Gugu te escolheu. Na hora o Gugu te escolheu, eu falei, meu Deus. E a minha avó tava... Né? Minha vida. Minha avó já tava... no hospital, eu falei, vó, eu vou trabalhar no Gugu. Ela falou assim, filha, mas você não vai ficar naquela banheira, né? A Luísa Biel, né? Vai ficar na banheira demais. Não, vó, não vou ficar na banheira. Vou, olha a preocupação da avó. E a minha avó conseguiu ver o primeiro programa, assim. E que aí, legal. Quando as meninas foram me apresentar pro Gugu, ele falou, você é de rádio, né? Você faz ao vivo? A primeira coisa que ele perguntou. É rádio, lógico. Porque o primeiro programa tinha um carro para sortear e ele ficava me chamando, Ana, mostra o carro, Ana! Gugu, um carro no valor de 25 mil reais! Tipo, era um show de talentos e ele ficava me chamando. E eu entrava ali com o microfone de mão atrás do palco. Na verdade, aquele é tudo apoio, né? Para ele poder fazer o que a gente chama de escada, né? Para ele poder escadar. Então, tinha os offs gravados do programa, mas tinha o ao vivo. E aí, quando ele viu que estava rolando, ele inventou de trazer o Corrida Maluca de volta. Sim.
E aí o Corrida Maluca foi uma loucura, porque hoje estamos com os participantes. Ana, quem são os participantes, Ana? O primeiro participante, Gugu, eu falando de tal, que veio de onde. Só que aí, na hora que eles começavam as provas, era tudo muito rápido, não sei se vocês se lembram, ele ia somatizando os pontos. Ana, o que ele tem que fazer agora, Ana? Então, a Ana tem que desenrolar tudo. Porque na verdade é o escada dele. A escada dele. O que apoia A escada e dá a escada para ele. Você sabe que quem começou isso tudo? Eu fico. Você vai me contando e eu vou fazendo o meu revival. Vai matutando. Não, porque É isso aí. a gente vivenciou parte dessa coisa toda. Eu me recordo que eu não tenho certeza absoluta, mas eu posso errar por pouco. Depois eu pego aqui minha caneta. Eu posso errar por pouco. Eu acho que o Silvio começou com o Lombardi. Sim. O escada do Silvio. É mesmo. Na verdade, Com quem certeza. começou essa escadaria, Sim. esse apoio, foi o Lombardi com o Silvio. Eu tô falando pelo menos na televisão aqui do país, Sim. do Brasil. O Lombardi foi o primeiro cara a fazer isso. Sim. E o Silvio, inclusive, inteligentemente, nunca deixou o Lombardi aparecer no vídeo. Sim. Porque ele era a voz. É. E você sabe que ele tornou o Lombardi, sem exceção, a voz mais conhecida do Brasil. Com certeza. Verdade. Com certeza. Você pode imitá-lo, mas você jamais você está imitando o Lombardi. Você nunca vai poder fazer um Lombardi novamente. E foi único e exclusivo. Né? O Gugu, ele também teve as suas escadas. Ele botou as meninas. Sim, foi a Ana Paula, Gislane, e a Simone Rigotti. Simone Rigotti. A Simone foi a primeira, acho. Foi a primeira, Sim. na USBT, E a no Simone Viva a foi Noite, eu acho. Isso, e a Simone foi pro helicóptero. Isso. Depois a Ana Paula foi pro helicóptero também. Você não foi. Não, já não tinha Você mais. ficou no offline. Eu fiquei na cabine, atrás do palco e também nos offices, mas não tinha mais helicóptero. Você ficou como Lombardi do Fiquei como Lombardi. O Lombardi do Gugu. E aí, depois do Corrida Maluca, teve na hora que eles iam entregar as casas em 24 horas. Então, o que acontecia? Ele ia realizar o sonho das pessoas de reformar a casa da pessoa. Sim. Só que a cada 6 meses, 4 meses, vamos entregar uma casa em 24 horas. E aí surgiam 12 patrocinadores. E aí precisava do apoio, né? Então eu ficava escondida também, sempre atrás de algum lugar, com o microfone de mão. Ana, esse primeiro caminhão que tá chegando é o quê, Ana? Pois é, Gugu, tá doando tantos sabonetes pra família da Dona Rosa, que agora vai poder... Isso tudo ao vivo. Ao vivo. E Tipo, ia fichinha chegando... aqui, jogando ali, fichinha aqui, jogando ali. Poucas. E tem até uma história que pra mim foi... Eu conto nas faculdades, em tudo. Inventaram um desfile de modas de vestidos do Clodovil, de vestidos de noiva do Clodovil. E aí também preciso da Ana, né? Vamos colocar gente, a eu Ana. amo essas histórias. E a aí gente ama, né? vieram as fichinhas, assim como a sua. Porém, eu acho que ali algum dos vestidos se perdeu. Um dos vestidos não estava ali nas fichinhas. Ai, papai. Ana, esse primeiro vestido é o que, Gugu? Olha, Gugu, esse vestido, ele foi feito pelo Clodovil, desenhado em ano tal. Tava indo tudo bem, até que ele me fala, Ana, e esse modelo, Ana? Onde está o modelo? O modelo não estava comigo. E aí você teve que Aí bater eu lembrei que a minha mãe, na minha primeira comunhão, foi na Ladeira Porto Geral comprar um tecido para fazer um vestido de primeira comunhão em tafetá. Em tafetá. Falei, gente, vai ser o tafetá agora. Salvou meu tafetá. Ou é Falei, tafetá ou não porque é? eu via que brilhava de longe, né? E ele percebeu que eu tava sem a ficha, assim, porque ele era muito carinhoso. Não, ele era muito compreensivo, assim, né? E por isso que acho que ele é de rádio, eu quero saber se é de rádio. Porque é nessas horas que o rádio funciona, né? Sim. Né? Porque como é que a gente se vira, né? Como é que você lembrou do tafetá, menina? Lembrei, e eu vi que segundos, né, o brilhava. tafetá. Foi um modelo maravilhoso, o vestido brilhava, parecia um cetim que não era um cetim, meio fosco, né? Gugu, um modelo lindo, confeccionado em tafetá, um tecido raríssimo entre os vestidos do Clodovil. E deu um embromation e foi embora. Olha. Sem ficha. Salva. Esse é o rádio. Falei, né? você é Esse o demitida hoje.
E Maravilhoso. aí, assim, todos, graças a Deus, se abraçaram no final, deu tudo Ele se certo. perdeu um pouco, né, o rádio, né, Ana? Se Mudando perdeu. um pouco nesse sentido. Porque esse improviso, eu tô falando que eu também vim do rádio, Sim. desse rádio, improviso, pouco escrito, né? A não ser quando você vai gravar alguma coisa que já tem lá um roteiro. Mas a maioria do vivo, que a gente chama de vivo, ele é muito improvisado, ele é Sim. muito... Você tem lá poucas referências e Sim. você é obrigado a usar tudo aquilo que você tem na tua cabeça e jogar aquilo para quem não está vendo. Não tá vendo. Porque você está ouvindo, você não está vendo. Não, No o caso da segundo é uma TV, tudo bem, você está eternidade, né? vendo. Mas você tem que ter muito Tem. improviso. Muita cultura geral também para poder juntar tudo isso que você tem de referência. Você sabe, Ana, que a gente é apaixonado pelo rádio, independente da transformação que a gente está passando aí no mundo como um todo, né? Com o uso de inteligência artificial, do mundo digital, com os Spotifys da vida. Sim. Mas eu estava até conversando dias atrás com um grande amigo meu, uma das maiores vozes que tem no mercado de publicidade, e ele perguntou o que eu faço, porque a voz vai ser substituída. Eu falei, não se preocupa não, sabe por quê? Porque você tem o que a gente chama de grife. E a inteligência artificial não tem essa capacidade de grifar. Não. Você não tem a grife. Eu vou dar um exemplo para você de marca. Relógios têm 1.200 modelos de todo tipo. Estou falando 1.200 para não falar muito mais, né? Vou dar um número aqui, estimado. Milhares de modelos de relógio. Centenas de milhares de marcas. Mas o Tiffany é o Tiffany, né? O Rolex é o Rolex. Relógio da O Fórmula 1. Tecnos é o Tecnos. Né? Exato. O Champion. O Champion é o Champion. De trocar de pulseira. Breitling é o Então Breitling. tem essa coisa da grife. Né? Mas isso é o brand da marca. Não é só o branding. A gente tem que falar que tem os agregados mesmo. Sim. A tua voz, a inteligência artificial, a voz da Ju, a voz de tantos profissionais, você consegue chegar próximo da tonalidade, Mas a emoção você não vai conseguir. Não tem. E o ar, e o aquecimento, que a gente chama de um inglês de warmth, aquela coisa aquecida, você não vai conseguir. Não. Aquele ar que sai da boca, que só você sabe empregar, não vai ter isso. Mas a mensagem vai passar a mesma coisa. Bom, aí, será que tudo é a mesma coisa? De fato, Acho me que conforta não, ouvir né? você falando Acho que- isso, hein? Hã? Fico feliz de ouvir você falando isso. Não vai. Fico Não feliz vai, porque... não vai. também não E eu acredito. acho que tudo também não agrega. acredito. Não, se Eu tudo, vivi se um tudo agora é tempo- feijão carioquinha, vai ser tudo Sim. carioquinha. Eu beleza. trabalhei com diretores, trabalhei com o Marcelo Braga muitos anos. Sim, grande As pessoas amigo. falam assim, não, mas é a cartilha Caminho Suave. Sim, a cartilha Caminho Suave que você pega essa cartilha, E obrigado a decifrá-la. decifre e faça introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que ela diz, mas o que você vai agregar nessa introdução, É desenvolvimento sua. e conclusão é seu. Sim. É lógico. Eu trabalhei 13 anos na Alfa. O Eduardo, que era o meu diretor, que me deu a oportunidade, a primeira vez, fiquei anos com ele lá, agora tá na JB, no Rio. Mas, assim, ele foi uma pessoa que me deu essa liberdade de... Por exemplo, eu tava tocando Samurai, Alfa FM 101.7... E, pô, como é legal ouvir o Stevie Wonder tocando a gaita no Samurai do Djavan. Às vezes agregar o algum ouvinte, valor, né? o ouvinte nem... Poxa, nossa, eu não sabia que era o Stevie Wonder que tocava a gaita do Samurai. Ou que o Phil Collins tocava a bateria Sim. do Woman in Chains, do Sim. Tears for Fears. E o ouvinte acha legal. Sim. Dependendo de como você coloca, hoje, não pode isso, não pode aquilo. Eu entendo que tenha que ter essa... Tem que ser sucinto para tocar mais músicas, enfim. Mas o que a gente vai agregar culturalmente, que é o que você falou, né, de informação, vai depender do jeito que a gente colocar. E não vai esquecer que que para mim é a essência. Eu chamo de essência. Sim. Né? É o que eu chamo de identidade. Identidade. A identidade da Ana Martins, a identidade da Ju Abud, a identidade do Augusto Batalha, a identidade Sim. do Marcos Aloysi, enfim, de tantos...
da identidade de cada um. Você não vai conseguir... Como cada um foi criando a sua. Eu acho também. A gente estava falando de esporte, Léo Batista tinha a sua, Thiago Leifert fez a dele, Tadeu Schmidt fez a dele para fazer lá os gols do Fantástico. Exatamente. E assim, o Cid Moreira... poxa não vida. vai estar com 90 e tantos anos, mas continua sendo a mesma identidade. O Silvio, dele, né? Silvio Santos. Exato, o Silvio Santos, que é o pai de toda a comunicação de auditório, de televisão. Ana, agora vai passando essa já conhecemos um pouquinho da história da Ana, né? Sim, para você que está aqui acompanhando o nosso Papo-in, você deve ter já ficado encantado assim com um pouquinho das histórias que ela vem contando aqui pra gente. Mas Ana, você agora tem feito alguns trabalhos em especial nesse momento da sua vida, da sua carreira, né? Sim. Você continua gravando? Sim, continuo gravando. Gravando publicidade. Sim. Tá. Agora, com esse lado da publicidade, ele com a inteligência artificial, porque muitos reclamam que muitas marcas deixaram de usar as vozes profissionais. Eu tô falando isso, e você vai fazer até um meia-culpa aqui, se for o caso, mas muitas marcas deixaram de usar as vozes profissionais para usar vozes, não deixam de ser profissionais, mas como atores, atrizes e tal. E você vem enfrentando um pouco dessa... Se eu te falar que sim, vou mentir. Ainda não. Tá. Mas eu vivi uma experiência, eu trabalho numa empresa há 12 anos, que eu entrei nessa empresa para fazer o atendimento eletrônico da Embratel, do Livre da Embratel, que era o telefone da Embratel, né? Ok. Depois o Livre acabou, eu fui para a Sky, para o atendimento da Sky, então quando... quebra a sua TV, informação sobre fatura e tal. Fiquei quase 8, 9 anos na Sky. Depois da pandemia, a Sky teve uma caída enorme, porque aí, né... porque todo o mercado. Todo o mercado, né? até porque muita gente deixou de assinar, porque por causa dos streamings. Teve uma queda. E aí, da Sky, eu passei para o atendimento do Safra, do Banco Safra. Hoje eu estou no Safra. Tá. Paralelo a isso, durante a pandemia, a empresa fez uma experiência de fazer o Black Bolt, né? Que era alimentar a inteligência artificial de informações para ver como seria. Então, fiquei eu e o Alex Baroni, um outro locutor, ensinando a inteligência artificial. Então, a gente gravava frases ridículas, assim, tipo, o macaco está no galho. O macaco está no galho. Mas eu gravei, assim, sei lá, eu fiquei um mês gravando, sei lá, devo ter gravado 1 milhão de frases, assim. Hoje, com 120 frases, você consegue alimentar uma inteligência artificial. Quando a gente fez essa experiência, não. Eu não sei se eu te falar qual era o intuito da empresa, assim, não sei, na verdade. Porém, a gente descobriu que, assim, é diferente. Principalmente porque essa empresa que eu trabalho, ela... é a aura humanizada mesmo. Então, não é por exemplo, eles traçam uma persona para fazer o atendente. Exatamente. Então, a Suzy, que era a atendente da Sky, era uma motoqueira, roqueira. Sim, tá. A Suzy era uma. Hoje, a atendente do Safra é o salto 15, é o terninho. É outra pessoa. É uma outra pessoa. É uma outra persona, né? Sim. E aí... Mas você consegue se adaptar a essa nova identidade? Sim, a gente faz... Usando um pouco da sua personalidade? Sim, a gente faz um monólogo. Então, a gente passa por um monólogo, aí nesse monólogo, para ver se você se encaixa na persona, se o cliente identifica você como a atendente do Safra. E aí sim, o cliente gostou da Ana para fazer a Sandra, atendente do Safra. Ok. Tá. E aí você passa Você recebe esse roteiro e você faz esse monólogo. Esse monólogo. Antes de gravar, por exemplo, um teste com as frases: olá, bem-vindo ao Safra, por favor, digite o seu CPF. Existe o monólogo. Sim. Oi, gente. Oi, Ju, tudo bem? Então, eu sou a Sandra. Olha,
Eu adoro me maquiar, adoro ficar bonita. E o meu Pra você trabalho é chegar no atender tom. os clientes do Safra. Eu vou contar a minha história. Vou contar a história da Sandra. A gente passa por esse processo. Entendi. E aí... Mas, Ana, como é que ficou essa história da inteligência artificial? Tô super curiosa pra Então, entender onde chegou isso. Então, e aí A Ju tá super eu não interessada sei, aí, eu não ó. sei a O fundo mercado tá desesperado. em relação à empresa, eu não sei a fundo qual era o projeto, por que fazer, ou para entender melhor, não sei. O que se descobriu, porque aí, vamos testar o Black Bolt da Ana aqui. A Ana não pode gravar agora, vamos testar o Black Bolt, né? Tá. A Ana falando sozinha, mas não é igual. A inteligência artificial vai falar: olá, bom dia, você está no Banco Safra. A Ana vai falar: oi, bom dia, você está no Banco Safra. Posso te ajudar? Digite seu CPF, por favor. A inteligência artificial não vai falar assim. Ela não vai falar: digite seu CPF para mim, por favor, Batalha. Ela vai Não falar: vai falar desse digite jeito, porque o seu CPF, Esse por favor, Batalha. Com a entendi. minha voz, mas não vai ter A minha essência. entonação, Não a inflexão, vai. não tem como. É. Vai ter O você. que a gente muito chama legal saber. de tempos e movimentos, né? Tempos de movimentos. Ou seja, você tem um tempo com os seus... É que nem na música, Ana. Você que é apaixonada por música, assim como eu, assim como a Ju e todos nós aqui que somos... Sim. A música, ela é feita de um conjunto de sons. Sim. E o silêncio é o mais importante. As pessoas falam, não é possível. Claro. A música é composta de sons e silêncio. Se você não tiver o time do silêncio, a voz tem que ter o time do silêncio, essa abreviatura do silêncio. Sim. E quando você faz a referência assim, olá, bom dia, tudo bem, Batalha? Digite sua senha. Você teve o tempo, o que a gente chama de silêncio, Sim, e que exato. está contido dentro da sua entonação, Sim. que é uma coisa real. Eu sempre Que dou um humaniza, né? exemplo. Quando Exato, eu entrei humanizar. nessa empresa, tinha um americano, o James, hoje em dia ele está no Google. Ele meio que foi o cara que mais se envolveu com esse negócio da URA humanizada, né? Uhum. E eu Ele fiquei... tentou, na verdade. Sim, tentou, né? E aí a humanizada que eu digo, esse tratamento mais impessoal. Ok. E aí eu fiquei um mês, eu falo que teve um divisor de águas até na minha carreira como locutora, depois desse mês que eu passei com ele. Ele era todo metódico, eu chegava às 7 horas da manhã lá, ele falava, eu tô acordando mais cedo só porque é você, viu? Porque a gente criou uma empatia muito grande. Porque eu preciso nadar de manhã, ele tinha aquelas coisas. Ele era um americano que morava na Bahia, e ele vinha para São Paulo só quando era para treinar as pessoas, né? Os locutores. Que figura. E aí ele pegava os textos. E aí o primeiro texto que eu peguei dele lá era da Embratel. Pausa prenha. Falei, James, desculpa. O que é pausa prenha? Não, a prenha não é a grávida. Ele falava um americano brasileirado e tal. Então, prenha, grávida, barriga estendida. Você dá uma pausa maior. Ok, James. Aí você pegava o texto dele, ele escrevia assim, abre parênteses, tisque, tisque, tisque. James, o que é tisque, tisque, tisque? Não, aí você faz o seguinte, você finge que você está mexendo no tecladinho. Então, Juliana, ok, peraí que eu tô vendo aqui. Já achei aqui as suas informações, peraí que eu vou te passar. Tá. Então isso que a gente estava falando do dialeto, mas você sabe que esse o dialeto do Batalha é. era o dialeto do James. Eu aprendi o dialeto do James. Eu liguei pra Claro agora, recentemente. Eu também. A Claro tem um cara digitando lá. Fala, pera só um minutinho. É o tecladinho que aparece. Eu lembrei da Claro tisque, agora. Tisque, É o tisque do tisque. James. Tecladinho, tisque, tisque. Adorei, O tecladinho. adorei. Então, ele olha pra baixo, você não tá olhando pra baixo, Ana. Tá bom, James, vamos fazer de novo. Batalha, peraí que eu já encontrei aqui as suas informações. É diferente de falar. Não, tá, Batalha, é muito legal. Peraí, eu já encontrei as suas informações. É um cara, na verdade, eu acho que ele fez, me corrija, ele deve ser um cara especializado em neurolinguística. Sim. Deve ter pós-graduação e tal, e ele sabe exatamente os gestos que acoplam na identidade da voz, na postura. Sim, tanto que os roteiristas tinha no estúdio, era impressionante. Eu falo que foi... Eu fui agraciada com esse treinamento, né? Que as pessoas às vezes olham como um mártir, né? Mas um martírio, assim, não. Para mim foi maravilhoso, porque ficava uma fonoaudióloga,
A menina que escreveu o roteiro, ela era formada em letras. Uhum. Ficava um roteirista, o James, o sonoplasta e eu. Muito profissional, né? Muito. Então foi assim, nossa, foi... Muito bacana o muito, trabalho. uma E a experiência realização final ficou E acho que para mim, o meu trabalho depois disso continua, né? Porque a gente tá sempre aprendendo. Eu acho que se transformou um pouco, sabe? O bate-papo com a Ana é absolutamente sensacional. Delicioso. Eu tenho certeza que eu acho que está agregando a vocês aí que estão acompanhando o programa, deve estar agregando valores muito importantes, interessantes do cotidiano, da gravação. Sim. Bastidores legais, né? Bastidores, aquilo que é a pessoa, por exemplo, a pessoa que está querendo entender como que é o começo de uma carreira de um profissional, como ela que se deu, né, Ana? Como que as coisas aconteceram. Parece que veio de um jeito, mas é de outro. E eu aprendi a duras penas, porque quando a gente é jovem, a gente quer que tudo aconteça, né? Exato. Que quando as coisas vêm, acho que eu falei isso pra você, quando vem uma coisa de cada vez, quando elas vão chegando, elas chegam com mais solidez pra gente. E aí vem a diferença da fama e do sucesso, né? Muito diferente, Ana. Muito diferente. Muito diferente, Ana. A fama escapa da mão da gente, vai embora. É muito diferente. Não dá nem pra... A fama é uma coisa muito imediatista, uma coisinha en passant e tal. Mas sucesso é uma coisa né? construída ao longo de uma carreira, de um tempo, de uma solidez, de uma experiência, de um aprendizado. Enfim. A Carol, hein? Conta pra gente, aliás, né? Carol... Tem 7 anos já. 7 anos. É a sua... Fala por todos os cotovelos. O seu diamante mais precioso. Comunicadora, então, vida, já. Ela desenrola, eu trabalho na Metropolitana, Ah. a gente teve o Dia das Crianças, eles fizeram um chupinho, o Barbur colocou a filha dele e a Carol. Sim. Eu fiquei ali a hora... gente. Olá, obrigada por estarem aqui. Eu falei, meu Deus, obrigada por estarem aqui. Minha filha, gente, né? E ela é toda Mini-me. vídeo eu sou mais low profile, mas ela é... Não, você é maravilhosa. Ô, Ana, você tá na metrô agora, atualmente. Nossa, eu tô... Tá na hora do faro. Há muitos anos. Muito aqui. Aqui na mais história, de 15. audiovisual. Na Metropolitana eu tô no ar há 12 anos, das 14 às 18. Ó, que horário. E... Você tá de férias agora, né? Tô. Eu já tava aqui Tô em férias. E trabalhei na Alfa 12 anos. E aí, mas você fez concomitante, né? Alguns trabalhos, né? Por exemplo, agora você faz metrô, mas também tem a voz na Antena 1, né? Então, Sim. é isso que eu ia explicar. Eu trabalhei na Alfa por 12 anos. Quando a minha filha completou 3, foi antes da pandemia, eu comecei a ter aquela culpa, né? Poxa, eu fico o dia inteiro aqui trabalhando, ela tá com a minha mãe e tal, vou largar uma das duas. E eu achei que eu fosse me aposentar na Alfa, assim. Pra mim foi um luto, assim, muito grande. Tanto que eu pedi demissão em novembro de 2019, fiquei no ar até 31 de janeiro, pedi pro Eduardo, pro meu chefe, me deixar eu me despedir no ar, porque eu queria mostrar aquela gravação para minha filha um dia, né? E eu tenho essa gravação, mostrei recente até. E aí eu falo, olha, eu sou a Alfa FM e tal, eu sou a Ana Martins. Hoje eu me despeço de você, ouvinte da Alfa, porque hoje eu vou cuidar da Carolina Martins em casa, que é minha filha. Ah, que linda. E aí foi, né, um luto pra mim. Eu fiquei 3 meses me despedindo. E aí 1 mês depois, o senhor Orlando Negrão me chamou para fazer um trabalho remoto. Então eu fico no ar da Antena 1 sábado e domingo. A sua voz, né? Minha voz. E na Metropolitana ao vivo à tarde e no Rodrigo Faro, mas o Rodrigo eu não sou apoio dele, eu só gravo voz. O Rodrigo você faz durante a semana as gravações? Isso, no meu estúdio. Quer dizer, na verdade você tem fim de semana? Tenho.
agora? Tenho, trabalho a cada 15 dias no ar na Metropolitana Sim, Porto mas Scala. você tem fim de semana. Tenho, hoje tenho. Hoje você tem uma vida um pouco Hoje mais tenho. bem Isso, aí administrada. quando e o começa seu a tempo ficar também. bom, a gente quer arrumar mais. Ah, A que gente linda. arruma mais um. E recentemente também você teve, eu imagino que você vai falar alguma coisa, mas Não. tem um negócio, eu vi uma narração sua que ficou famosa na internet de esporte, né? É então. um sonho, né? Não, mas aí eu sou obrigado cuidado para não revelar coisas importantes. Não, é um sonho. Mas nós vamos. Era a nós- minha caixinha do futebol que estava ali guardada. Sim, mas você fez e recebeu muitos elogios, né? Pois é, eu não imaginei que fosse ter essa repercussão Essa toda. coisa de elogio, a Ana é uma profissional. Gente, para você que está aí, imagina que a Ana é uma profissional de primeiro time, assim, o primeiro nível. Imagina! Eu tenho certeza absoluta sem dúvida. que tem muita gente que vai concordar e deve estar concordando com a gente. Eu tive Esse programa a sorte aqui. de ter boas pessoas no Para meu com caminho. isso, Ana. E aprendi Imagina, com todas nós é que elas. somos muito gratos porque temos pessoas como você. Hoje, inclusive, esse programa aqui, nós iríamos para o ar ao vivo, né? Tá aí o Marcos que não... E você mesmo sabe disso. É. E eu falei, gente, vamos ao vivo para o ar. Mas, por uma questão técnica, a gente acabou gravando e estamos reproduzindo agora nos canais de mídia social. Das mídias, né, de uma forma geral. Mas eu quero que saiba que em breve nós estamos, eu e a Ana Abud, são 2 anos. A Ju, desculpa. A Ana é Ana sua é minha mãe. mami. A sua A mãe. minha também. Nossa! É que a Ana já trabalhou comigo, a mãe da Já. Ju, há muitos anos. E a Ju e a Ana Martins, nós estamos aqui, a Ana em especial, nós vamos fazer alguma coisa ligada ao esporte, né, Ana? Sim! Em breve, e eu quero que vocês já saibam de antemão, que vai ser um programa bem diferente, um programa ligado de esportes para as mulheres, em especial para as mulheres, tá? Voltado mais para as mulheres, não significa que os homens não possam Sim, com certeza. acompanhar, e vão acompanhar, sem dúvida alguma, até porque eu sempre costumo dizer, onde tem uma rodinha de mulheres, os homens estão sempre meio Vão estar ali querendo- assistindo. Enfim. Deixa eu ver como é que ela tá falando. Exato, o que elas estão Deixa eu ver se ela falando? entende de Eu quero futebol. ver se ela entende. Quero ver se entende. Exatamente. Você sabe que é um impedimento. A ideia é que eu posso dar uma pílulazinha. Sim, com A certeza. ideia- Você é o Imagina, idealizador do meu não. sonho, poxa vida. Mas a Ana, ela talvez, se tudo der certo, e a gente espera que sim, a Ana, nós vamos lançar um programa em breve, do qual ela vai pilotar esse programa. É um programa falando de esportes, e futuramente a Ana vai estar aí narrando esportes também com a gente, fazendo um programa de esportes. Conto com os patrocinadores em breve também, que possam Pois é, aqui contribuir. a gente vende tudo. Já vende tudo aqui na hora. Tudo! É isso Aqui aí. é a Escola Milton Neves. Escola O merchan, Poxa começando. vida. E eu quero, Não, tá eu quero incrível. deixar Eu ouvi a essa conversa aqui, tá incrível. Poxa vida. E eu quero deixar essa pílula aqui no ar, porque eu espero que em breve a gente já estreie com esse programa. Esse é um programa que é um sonho antigo, né? Precisamos mudar um pouco essa narração esportiva visando a mulher. É uma coisa que me incomoda muito, né? A gente já conversou eu acho muito. que eu sempre falo que eu não trabalho profissionalmente, né, Aham. com isso, mas eu sempre entendi que a mulher, ela não vai chegar no homem, não vai fazer igual, ela vai encontrar o caminho dela. Tem a identidade dela. a identidade o jeito dela, Exato. exatamente. E tem que ter uma fórmula dela. Sim, Né? sim. E eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, eu acho que a gente está bem, vamos dizer, acomodado na ideia, Sim. no formato, e eu acredito que vai ser um programa muito legal, e eu vou também contar acredito com o muito. talento dessas mulheres maravilhosas, Sim. falando e montando, ligado ao esporte, de uma forma geral, em especial o futebol, né, que vem crescendo Sim. muito entre as mulheres, Sim. dos times. Sim. Hoje em dia tem time de futebol de tudo. É o que a gente no mundo estava inteiro. falando, porque as mulheres têm que assistir a Copa do Mundo. Não, as mulheres vão assistir porque é um evento esportivo, né? Poxa, vai ser legal pra caramba. Eu comprei o álbum da Copa pra minha filha, como comprei o álbum da Copa masculina.
É isso. É isso. Ana, eu, da minha parte, eu fico muito feliz de ter participado desse programa. Eu ter contado a minha história e me emocionado, que acho que E a sua história tem muito mais para se contar. Muito mais. É que já está chegando ao final. Sim. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial a você. Eu que agradeço por tudo. A ter participado, nos auxiliado, por esse tempo todo que nos ajuda em diferentes trabalhos que a gente vem realizando. O programa Papuim é um programa inclusivo, para apresentar pessoas que fazem coisas diferentes, que colocam uma pitada de novidades na vida das pessoas, para conhecer, para levar ideias, experiências, profissionais ou não. Essa é a ideia do Papo. O Papuim é para colocar isso dentro de um contexto. Nossa, eu me senti em casa. Apesar de estar em casa, porque estou aqui há muito tempo. Em casa. Mas isso aqui foi muito bom. A gente resgata as memórias, a gente conversa. O seu lado emocional me emocionou. Nossa, por 2 ou 3 vezes. Ele me leva na vida. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas não, ele me leva na vida. Ser emocional é sempre bom. Não tem como ser ruim. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. O microfone está aí, aberto. Na próxima. Levo todos pro futebol, beach tênis, tênis. Ela já tá me influenciando, viu? Pois é, já fui fazer uma aula experimental. Já venceu. Menina, que areia gelada é aquilo, é normal? Mas é maravilhoso. Batalha, areia gelada pra caramba. Você é friorenta, né? Não dá pra friorenta pra caramba. Mas, vou aderir. Por sua causa. Ele muda a vida, o esporte mudou minha vida, assim. Não, eu vejo você... Aliás, vou mandar um beijo pro Ernestinho, meu professor maravilhoso, porque eu não sabia, não tinha noção de direita e esquerda. Não! E hoje, assim, ele me ensinou tudo que eu sei. Assim. É mesmo? Que legal. Adora futebol, inclusive. Pois é. Jura? Sim, tudo que eu sei. Tá não tinha noção. E o Adailto, que não tá mais aqui, que foi o cara que me fez bater na chapa do futebol a primeira vez. E agradeço também ao Everaldo Marques, né? O narrador. O Everaldo maravilhoso! Everaldo, um beijo, você é demais, Everaldo! Everaldo que incentivou, poxa! Olha, você é linda, uma pessoa incrível. Ju, você que é. Eu já conheço o seu trabalho de anos, já ouço a sua voz, mas é legal apresentar para as pessoas essa pessoa que você é, que tem uma luz diferente aí. Obrigada. Ju, nós temos pessoas em comuns que nós conhecemos. Sim, a minha amiga felizona. A prima dela jogava bola comigo no colégio. Não, era demais. Gostei muito da sua energia. É demais. Viu? Muito obrigada. Obrigada, Batalha, por dividir comigo aqui o Papuim. E para você, eu reforço o convite. Se você quer participar de um papo super interessante com personagens de grande expressão, como a Ana Martins, que está aqui hoje com a gente, que vão brindar você com muita informação, inspiração e sabedoria. Então faz o seguinte, se inscreve na nossa página no YouTube, @papuim, e pode curtir todos os nossos episódios que estão disponíveis lá na plataforma, tá? Lembrando que o Papuim é um programa criado e desenvolvido, produzido aqui também na História Audiovisual, gravado no nosso mega estúdio aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Papuim. Tchau!